até mesmo para não ficar muito tarde, já temos um número bom de participantes, aí à medida que o pessoal vai entrando, eles vão acompanhando, né? Então vamos dar início. Boa tarde a todos, né? Eu gostaria de agradecer primeiramente a presença de todos que estão aqui, estão participando do evento, e em nome do Clube de Irrigação Inteligente Cana-de-Açúcar, eu dou boas-vindas a todos e espero que desfrutem muito desse evento, né? Eu acredito que todos me conheçam, né? Meu nome é Daniel Pedroso, eu sou especialista agronômico da Netafim. Eu atuo no mercado de cana-de-açúcar aqui a nível nacional e sou responsável agronômico pelos projetos na Bolívia também. Mas o que é o Clube de Irrigação Inteligente de Cana-de-Açúcar? Esse clube teve como ideia inicial o Diego, que o nosso RTV da região Nordeste, ele teve essa ideia, que ele queria ter um diferencial para os clientes, né? Então foi criado esse clube, que na verdade é uma confraria de informações. A ideia é fazer um intercâmbio de informações, não somente da Netafim para o cliente, mas entre clientes também, essas informações que propiciariam o aumento de produtividade. Então, nós fizemos o ano passado, em 2019, uma reunião piloto, né, que foi feita na região lá de Recife, no Nordeste, onde nós reunimos os clientes, né, e fornecemos informações para eles através de palestras. Então, houve palestras em cima de variedade, de nutrição, conseguimos contar com 2 palestras internacionais, e o feedback que eu tive até o momento foi muito bom. E esse ano, a gente estava com a intenção de fazer um segundo evento, só que aí seria a nível nacional, não seria só focado numa região, só que infelizmente por causa dessa pandemia, a gente não conseguiu tocar para frente e a gente acabou desistindo da ideia. Aí muitas pessoas me perguntaram, né, Daniel, não vai fazer nada com essa onda de webinários, será que não pode fazer nada via online? Aí, conversando internamente aqui, conversando com o pessoal da Netafim, a gente decidiu fazer um ciclo de webinários, né? Esse está sendo o primeiro. A minha intenção é fazer mais alguns, não sei, dentro desse mês, talvez mês que vem, mas fazer pelo menos mais 2, com assuntos variados ainda a escolher. Mas esse está sendo o primeiro evento, né? Nosso primeiro webinário, e nós vamos, e conversando com os clientes, muitos falaram que eles gostariam de ouvir um webinário sobre manutenção voltado ao sistema de irrigação por gotejamento. Então, foi aí que eu convidei o Mauro, né, que tem um tempo curto na Netafim, né, Mauro? Talvez aí uns 18, 20 anos, né? Convidei para fazer essa palestra. E como vai ser feita? Ele vai fazendo a palestra. Podem fazer perguntas. Vocês vão ver aí que tem um chat de perguntas e respostas. O Mauro não vai interromper a palestra para fazer a pergunta, mas eu vou anotando. E no final da palestra dele, que deve durar em torno de uns seus 45 a 50 minutos, nós vamos fazendo as perguntas para ele e ele vai respondendo, tá? Então, Mauro, eu vou deixar com você agora, tá? Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente e pudesse falar algumas palavras e pode dar início à palestra, tá? Eu vou colocar aqui, disponibilizando a sua palestra, compartilhando. Deixa eu ver como que faz isso aqui. Enviar ao vivo. Tentar novamente. Clica aqui. Pronto. Para mim aqui já está aparecendo. Mauro, por favor, você fica à vontade, tá? Pode iniciar. Ok, Daniel. Se por acaso alguém tiver alguma coisa que não está vendo a palestra, uma coisa, tô no WhatsApp aqui, podem mandar o WhatsApp para mim, tá? Obrigado, Mauro. Ok, Daniel, muito obrigado. Aos participantes, eu queria me apresentar, para quem não me conhece, sou Mauro Andrade, estou na Netafim já há 20 anos, iniciei na Netafim com algum tempo de experiência já em irrigação localizada e já trabalhando com projetos, né? E depois fui para a área de suporte técnico, onde eu atuo até hoje.
Muito bom. Vamos iniciar o nosso tema. A gente está um pouco atrasado, mas o tema é manutenção de projetos. E quando se fala em manutenção de projetos, a gente se remete, principalmente em projetos de irrigação localizada, a gente se remete com foco em manutenção da malha. Então, o meu foco nessa apresentação vai ser manutenção da malha, porém nós não podemos deixar de passar muito rapidamente sobre os outros pontos do projeto. Por exemplo, a parte de bombeamento e de filtragem, que são pontos importantes nos projetos. Tá? Muito bem, então, esses são os tópicos que nós vamos discorrer e eu vou me dedicar um pouco mais ao tema malha hidráulica e emissores, porque entendo que seja o ponto crucial de um projeto, o ponto importante de um projeto. Muito bem, eu não consigo conceber manutenção do projeto sem pensar que esse projeto tem que ser concebido desde o início. O projeto hidráulico tem que ser pensado não só em atender a planta, afinal de contas, o projeto, o cliente do projeto é a planta. Mas se eu tiver um projeto que não tem também foco em manutenção, eu não vou conseguir fazer esse projeto performar durante a vida útil dele. Então, os projetos, quando são concebidos, o projeto hidráulico deve ter foco também na manutenção, né? E dentre os pontos importantes de se pensar, já desde a concepção do projeto hidráulico, eu listei alguns pontos que entendo que seja vital para a manutenção de um projeto, ou seja, para que o projeto tenha vida útil longa, né? E com performance adequada. Um deles, eu diria que seria cuidados na captação. Então, desde o início, nós precisamos pensar numa captação que eu consigo entregar uma água de qualidade mais adequada para o meu filtro fazer a função dele. Tá? Cuidados na escolha de bomba. Então, eu tenho que escolher, tenho que ter critérios de escolher bomba, entendendo que eu tenho uma malha hidráulica que vai operar durante 10, 12, 15 anos e que ela vai envelhecer, então a minha bomba tem que ser pensada para essa situação. Definição da filtragem, então tem que ter critérios de definição de filtragem que me dê uma condição de uma eficiência, ou seja, um filtro que seja eficiente, que tenha uma filtragem eficiente. Eu tenho que pensar isso durante a concepção. Tamanho da linha de emissor, isso é diretamente proporcional à eficiência na limpeza por arraste, né? Então, eu tenho que estar antenado nessa questão. A questão de tubo coletor, muita gente fala, por um período se comentou muito, quase que virou um modismo se colocar tubo coletor. Eu entendo que precisa pensar muito, porque o tubo coletor pode gerar problemas, ele pode trazer algumas facilidades em questão de mão de obra, mas pode gerar alguns problemas operacionais, inclusive de instalação. Então, é que se questionar muito a questão do tubo coletor. Dispositivos de limpeza, importante, nós não podemos executar manutenção em projeto se eu não tiver dispositivos para executar a limpeza. E padrão de detalhamento, onde qualquer projeto que é detalhado considere essas questões, essas importantes questões de manutenção. Dito isso, eu tenho mais um detalhe que entendo seja de extrema importância, é a questão do layout dos projetos, né? No passado, nós trabalhávamos com um layout onde a gente tinha as operações dispersas. Esse tipo de layout, ele foca a malha hidráulica, ou seja, você entregar a malha hidráulica mais barata possível, né? Porém, ele te traz uma dificuldade. Então,
o que se trabalha, o que se utiliza hoje? Operações agrupadas, né? Nessa situação, a minha malha hidráulica ela fica mais cara um pouco, eu vou fazer um investimento maior em malha hidráulica, porém eu vou criar uma facilidade na manutenção e na operação do projeto, uma facilidade enorme sobre esse aspecto. E eu tenho que pensar isso, que esse projeto eu vou operar ele durante 15 anos, então eu tenho que criar essa facilidade para que eu consiga fazer esse projeto operar de forma eficiente, né, com boa eficiência. Bom, dentro desses aspectos que eu comentei na concepção do projeto, eu quero pautar alguns importantes que eu entendo e que deve estar concebido lá no projeto. O primeiro deles, essas definições que eu chamo de definições de projeto que contribuem com a manutenção, é a velocidade de arraste, tá? Então, no projeto executivo, eu tenho que estar concebido essas velocidades, no mínimo 0,4 metros por segundo. Tá? Então, isso é concepção de projeto. Um outro aspecto importante é a aeração na captação. Então, eu tenho que ter, quando eu vou captar água, tem que ter reservatórios, né? E trabalhar com aeração. Não é possível você conceber um reservatório sem fazer aeração. E captação com sucção flutuante. Então, são alguns aspectos básicos de captação que eu preciso já conceber na elaboração do projeto executivo. Outro aspecto importante são ligado à manutenção, diretamente à manutenção, né? A você viabilizar a execução da manutenção. Então, eu tenho que estar concebido no meu padrão de detalhamento pontos para limpeza, ou seja, pontos de entrada de PIG, né? Eu tenho que ter, para viabilizar isso, nós definimos lá, muitos anos atrás, que eu preciso ter alguns componentes que permitem eu colocar o meu PIG e ele passar. Então, por exemplo, eu tenho uma padronização de peças onde nós não utilizamos válvula dupla portinhola, a gente trabalha só com válvula de retenção portinhola única, onde nós conseguimos passar o PIG, né, e fazer esse PIG caminhar dentro da tubulação e eu direcionar ele para o ponto onde eu quero que ele saia. Então, são pontos importantes. E saída de cavalete. Nos cavaletes, eu tenho ponto para limpeza por arraste e pontos de saída de PIG. Então, são alguns dos aspectos de grande importância que a gente tem, isso tem que estar concebido lá no projeto executivo, desde o início, quando nasce um projeto. Muito bem, como eu comentei, eu vou começar falando alguma coisa sobre unidade de pressurização e recalque, depois falar alguma coisa de filtro, para depois entrar em malha hidráulica. Nós temos um guia de manutenção preventiva que a gente preconiza o uso dele, e ele está aqui resumido para a questão de manutenção preventiva, quando a gente fala em pressurização e recalque. Eu quero chamar a atenção que eu sempre trabalho com manutenção preventiva, tá? Então, entendo que assim nós devemos trabalhar quando se trata de irrigação localizada. Se a gente for não pensar preventivamente, em ação preventiva, certamente nós vamos complicar e comprometer o projeto. Então, toda ação é preventiva, por isso vocês vão visualizar nas apresentações sempre um tratamento referenciado à manutenção preventiva. Esse aqui ele pontua alguns componentes, por exemplo, a comprovação da curva da bomba, comprovação de vazão e pressão, a gente preconiza que se faça uma vez ao ano isso, tá? O alinhamento de conjunto motobomba semestral, enfim, eu tenho aqui
um guia que orienta quando a gente deve fazer isso aí. Por exemplo, rolamentos diariamente você tem que estar atento, né? Verificação de gacheta e selo mecânico diariamente. Então, eu tenho aqui um cronograma que orienta sobre essas ações preventivas que a gente deve executar a fins de manutenção. Bom, preventivamente, então, falando um pouco sobre as gachetas e selo mecânico, diariamente, tá? Eu tenho que estar atento para verificar o comportamento. O selo mecânico, ele deve estar pingando, mas não escorrendo, tá? E gacheta, desculpa, eu troquei. Gacheta deve estar pingando e não escorrendo, e selo mecânico, zero de vazamento. Com relação à lubrificação, então, existem bombas que têm mancal, né? De acordo com a orientação do fabricante, eu tenho aqui uma lista, eu te apresento aqui uma lista de óleos que são recomendados para mancais e qual o tempo de troca, tá? Então, isso deve ser seguido religiosamente, inclusive com a utilização dessa tabela aqui dos óleos que são recomendados. Com relação ao alinhamento, semestralmente, pelo menos, a gente deve estar aferindo a questão do alinhamento, porque a gente observa que um dos pontos principais de dano em bomba está relacionado, rolamento que estoura, ruídos que começam a aparecer, está relacionado com o desalinhamento que ocorre durante a operação do sistema. Então, é importante que se faça o alinhamento ao instalar o conjunto e, semestralmente, isso se faça uma aferição desse alinhamento para você preservar o conjunto rodante. Lubrificação de mancais, no caso de motores, nós temos uma tabela, no próprio motor existe uma plaqueta, onde há algumas indicações de extrema importância, né? Então, o próprio fabricante do motor elétrico, ele indica na plaqueta o tipo de rolamento que o motor está utilizando, o tipo de graxa e a cada quantas horas de operação você deve relubrificar esse motor, tá? Esse mancal. Com relação à curva vazão e pressão anual, é muito simples, você coloca, só para pautar, você coloca aqui, coleta em campo, os dados de campo e compara com os dados do catálogo e você consegue traçar uma curva. Quando você traça uma curva, você está pegando a curva teórica do catálogo e traçando a curva que você levantou em campo. Com isso, você vai ver qual o tamanho da discrepância, né? Para você tomar uma decisão se manda essa bomba para fazer uma análise na fábrica ou em alguma autorizada, ou se dá para você continuar com essa bomba do jeito que ela está. Tá? Então, esse é importante essa ação. Muito bom. Com relação à filtragem, tá? A filtragem, na unidade de filtragem, o principal objetivo é a gente proteger o nosso sistema de irrigação. Tá? Então, nós vamos comentar sobre os dois tipos de filtro automático que nós temos, que estamos utilizando hoje em dia, com um foco maior nos filtros de areia. Tá? E simplesmente porque a questão do filtro de areia, o fio de areia hoje ele foi massificado o uso do fio de areia. E a gente não está dando a devida atenção a essa unidade de filtragem. E eu quero pontuar algumas coisas aqui para vocês, para mostrar a importância
da gente se atentar melhor para esse ponto do projeto, né? De novo, nós temos um guia de manutenção preventiva, né, que a gente sugere que as pessoas, que os usuários sigam, né? Então, alguns pontos, já temos 8 pontos, a gente pontua 8 tópicos aqui, com cronograma para fazer a manutenção e a verificação. Comprovação, vou ler alguns, né? Comprovação da pressão antes e após o filtro, diariamente, assim como o funcionamento da retrolavagem, diariamente. Então, são pontos importantes que a gente tem que estar acompanhando no dia a dia. Estado geral do elemento filtrante, mensalmente, e limpeza do elemento filtrante depende da qualidade da água. Sobre esses 2 tópicos, depois nós vamos pontuar algumas coisas que entendo ser de importância. Funcionamento da válvula segurança e alívio, a cada 6 meses, assim como a verificação da bateria, o controlador de retrolavagem da bateria, né? Bateria do controlador, né? Você tem que verificar. Limpeza dos filtros, no caso de filtro de fertilizante, sempre que fizer uma injeção de fertilizante, tem que estar ali limpando e mantendo ele em ordem, e lubrificação de conjunto motobomba de acordo com o fabricante. Bom, eu queria pontuar aqui, chamar a atenção de vocês sobre o seguinte aspecto: por que dar atenção ao sistema de filtragem, né? Então, eu exemplifiquei aqui alguma coisa só para a gente poder contextualizar. Então, eu peguei aqui um projeto de 80 hectares. Eu não sei se a lâmina está adequada à região de vocês ou não, mas o que é importante aqui é o exemplo. Uma lâmina de 5,5, eu estou usando um emissor de 1 litro-hora a cada 50 centímetros, espaçamento de linha. Eu tentei simular algo parecido com um projeto de cana. Nessa simulação, eu tenho um tempo de aplicação por setor, né, de 5,4 horas e uma vazão do setor de 210. Tá? Vamos entender esses números aí para a gente ver a importância de se atentar, de focar um pouco mais na filtragem, né? Vamos pegar aqui um exemplo, né? Um projeto que esteja operando no pico de demanda, né? Durante essa operação de pico, por exemplo, pegar mês de 24 dias. Eu trabalho de segunda a sábado e não trabalho no domingo. Eu vou operar durante 24 dias no pico, tá? O que vai acontecer dentro desse critério que eu defini? Eu vou ter um dripper de 1 litro-hora, passando por ele 125 litros, durante esse mês de 24 dias, operando 21 horas por dia. Qualquer dripper do projeto, um dripper, vamos analisar um único dripper. Eu vou passar durante esse tempo, esse mês, 125 litros. Agora, vejam o que acontece com... Veja que eu estou pegando uma unidade, um dripper. Da mesma forma, eu vou pegar uma unidade de filtragem, um filtro. Por exemplo, um filtro de 36 polegadas. Um deles, um item, vai passar nesse mesmo período 20 mil metros cúbicos. Ok? Então, veja a importância da gente cuidar e estar muito mais atento com a questão de filtragem, principalmente em se tratando de filtro de areia, tá? Onde eu estou retendo material e, se eu não tiver cuidado, não tomar cuidado, ele passa a ser um foco de contaminação para a minha malha hidráulica, porque toda a água está passando pela minha filtragem, que, num primeiro momento, ele tem a principal função de proteger o meu sistema. Se eu não cuidar dele, ele passa a ser um contaminante da minha malha hidráulica. Então, a gente tem que focar atenção a esse equipamento, né, aos filtros, de um modo geral.
e especialmente com relação aos filtros de areia. Muito bom. Vamos falar, então, muito rapidamente sobre cada um, como funciona. Todo mundo sabe que nós temos filtros de disco automático e temos os filtros de areia automático. Os filtros de disco automático são aplicados mais para águas que têm uma baixa contaminação de material orgânico, poucos sólidos em suspensão, então para uma água de uma qualidade melhor. Então, são os filtros que funcionam muito bem, eles não têm o grande problema do filtro de areia em termos de potencial de contaminação, né? Eles têm uma vantagem de você ter um fluxo de retrolavagem muito baixo, consumo de água na retrolavagem baixa. Se eu comparar um filtro de areia com um filtro de disco, o filtro de areia eu gasto 1,8% do volume irrigado e o filtro de disco eu gasto 0,8% para fazer a limpeza do filtro, tá? Muito bem. Ele é composto, então, aqui dentro do filtro da carcaça existe um cartucho com os discos e eles são retrolavados. No momento da retrolavagem, quem define, há uma inversão através das válvulas, uma inversão, os discos se expandem e o jato faz a limpeza. Bastante simples e bastante rápido, tá? Porém, aí tem uma aplicação muito específica. Com relação aos filtros de areia, que hoje o uso está muito massificado, o filtro de areia. Como que ele funciona? Então, ele tem aqui, um tanque, né, onde eu vou ter uma separação, onde no fundo eu tenho as crepinas, e eu vou ter aqui um meio filtrante de areia, né, uma areia especial, tá? Uma altura aqui de aproximadamente 40 centímetros, que deve ser a altura mínima do meio filtrante. E eu tenho as crepinas, que vai reter o material que, porventura, passar pela areia, ele vai ficar retido na crepina, dessa forma. Como a crepina tem esse formato de triângulo, o material que é menor do que a passagem, do que a ranhura, ele passa e vai embora. O material que for maior, ele vai ficar retido na superfície da crepina. E aí, um fluxo em sentido contrário, eu elimino facilmente esse material através da retrolavagem do filtro. Então, muito simples, funcionamento do filtro de areia também, tá? O grande problema do filtro de areia é que ele tem um meio filtrante, que é a areia, que se a gente não tomar cuidado, ele vai se contaminando muito mais fácil do que no filtro de disco, tá? Ainda sobre o filtro de areia, é importante a gente mostrar que o processo ocorre basicamente em 3 fases, tá? Eu tenho um dos processos, a porosidade, onde a gente retém as partículas de tamanho superior ao poro, tá? Depois eu tenho o processo de adesão e coesão, onde eu retenho partículas menores do que o tamanho dos poros, e eu tenho o processo de sedimentação, tá? Onde fica o espaço poroso, funciona como um decantador. Para que isso seja eficiente, o que é importante? Trabalhar com baixa velocidade, tá? Então, aí reside o grande erro na sedimentação, na especificação dos filtros de areia, né? Se eu especificar um filtro de areia com uma taxa de filtragem alta, eu estou trabalhando contra esses processos aqui, que são os processos que a filtragem de areia utiliza para reter o material, tá? Então, o que é importante no dimensionamento dos filtros é eu trabalhar com baixa taxa de filtragem. Muito bom. Ainda falando de filtros, o que eu tenho que avaliar no filtro, né?
a eficiência. Essa eficiência, eu estou falando tanto em filtro de areia quanto em filtro de disco. E o que é eficiência na retrolavagem? Nada mais é do que eu partir a minha irrigação com o meu filtro limpo, ou seja, o meu filtro limpo ele está tendo uma perda de carga de aproximadamente 1 MSA, nesse exemplo. Eu estou irrigando durante 2 horas e o filtro vai sujando e vai incrementando a perda de carga. Quando eu tenho um diferencial de 5 MSA, uma nova retrolavagem é feita e eu zero novamente, eu volto para 1 MSA, ou seja, eu tenho um ciclo eficiente na minha limpeza, ou seja, eu tenho uma eficiência na retrolavagem. Toda vez que eu faço a retrolavagem, eu volto a perda ao valor original, tá? Quando o filtro não é eficiente, isso aqui não volta aqui, ele para aqui, aí recomeça um outro, e ele para, e ele vai até o ponto que ele vai se colapsar, tá? Isso ocorre tanto no filtro de disco e no filtro de areia. Então, é um ponto importante que a gente tem que observar durante a filtragem, durante o processo de lavagem. Outro aspecto é com relação ao meio filtrante, tá? E aqui, muito importante no caso de filtros de areia. Eu vou mostrar aqui uma demonstração que nós fizemos que serve para a gente Muito bom, pessoal. Aqui, o que nós estamos demonstrando aqui? A areia original, que eu falei, é uma areia virgem que a gente não utilizou ainda no filtro. Vocês observaram que quando eu aplico o peróxido de hidrogênio, ela não reaciona, tá? Então, ela não tem nenhum tipo de contaminante. Já as outras 2 amostras, uma areia de 2 anos, na mesma água, tá? É um projeto onde eu tenho essas 2 situações. Na mesma água, com 2 anos, eu já começo, a areia que está lá no tanque já começa a reacionar com o peróxido, e com 4 anos ela reaciona muito mais forte, tá? Isso, para mim, é um indicativo de que nós temos que cuidar muito mais do meio filtrante e fazer um tratamento preventivo nisso aí, mais forte, porque nesse exemplo que eu mostrei aqui, no 4º ano para frente, eu já posso estar contaminando a minha malha hidráulica, que é o foco da minha manutenção. O meu filtro, que deveria preservar, ele pode estar contaminando, tá? Então, veja que começa a mudar, então, as nossas ações em termos de manutenção de filtros. Não é só quando a areia que era arestada no início, ela ficar rolada, ela perde a função de filtrar, de reter material. Veja que nós estamos tendo a areia, todas essas amostras, o grão de areia continua arestado, porém ela já tem material contaminando ela, tá? Então a gente precisa tomar muita atenção quanto a esse aspecto. Muito bom, vamos seguir. Então, como ação preventiva, o que nós temos que fazer na filtragem? Checar as pressões antes do filtro, depois do filtro e depois do filtro de segurança, tá? E documentar. Porque esses 2 aspectos aqui, antes do filtro de areia, depois do filtro de areia e depois do filtro de segurança. Eu vejo muitos projetos que o pessoal só checa antes do filtro de areia e vai ver o filtro de segurança está obstruído, está com problema. Então é importante checar depois do filtro de areia e depois do filtro de segurança. O filtro de segurança é o filtro que vai na saída da bateria de filtro de areia. Retrolavagem.
Essa checagem é diária, tá? Tanto a questão das pressões quanto da retrolavagem, por tempo ou por diferencial de pressão, né? Para a gente verificar se está ocorrendo, se essa funcionabilidade está ocorrendo de forma regular. Elemento filtrante, areia ou disco, né? Qualquer um desses, verificar o nível, né? Isso a gente recomenda que faça isso mensalmente ou até com mais frequência, tá? Verificar essas condições de uso. E desinfecção do elemento filtrante, ou seja, desinfecção do disco e desinfecção da areia, aqui até então, a gente vem utilizando no início, durante e no final de um ciclo de irrigação, tá? De um evento por exemplo, quando você começa uma irrigação numa cultura, tá? Mas a gente está vendo, especialmente no filtro de areia, que essa desinfecção ela tem que ser numa frequência maior, né? Eu diria hoje que a gente pode estar trabalhando com filtro de areia com desinfecção mensal, ou seja, a gente vai trabalhar. Aqui a gente tem algumas sugestões de como fazer. Por exemplo, no filtro, né? Aqui são filtros de areia. Você pode colocar se você não tiver um injetor de cloro antes, pelo menos dentro do tanque de areia, você colocar cloro para que você faça essa desinfecção, e dependendo da qualidade da água, até isso pode ser até mensal, tá? Então, e nos casos de filtro de disco, tem aqui uma tabelinha que recomenda algumas maneiras de fazer limpeza. Com relação à descarga da retrolavagem, né, durante o modo de retrolavagem, o que é importante a gente verificar, ver se está, durante o modo de filtragem, se não está ocorrendo perda de água pela retrolavagem, né? Então, o filtro está no modo de filtragem, então, é por isso que é importante diariamente, porque ele pode estar com um problema na vedação que sai para a retrolavagem e está perdendo água. E verificar a bateria do controlador. Então, essas questões são importantes, estar acompanhando preventivamente. Para finalizar o tema de filtragem, eu quero mostrar aqui um trabalho que nós fizemos há 4 anos, mais ou menos, onde a gente utilizou uma areia, essa é a areia tradicional nossa, né? Areia arestada, granulometria 0, ou diâmetro efetivo 0,75. E estou mostrando essa imagem mais alaranjada aqui, com 2 horas de filtragem, quando o filtro satura e você faz a retrolavagem. Veja como é o início da água, né? Então, essa areia aqui nada mais é do que um catalisador de ferro, tá? E essa areia, ela funcionou de forma adequada dentro de alguns critérios que a gente estabeleceu, com cloração contínua, existem alguns procedimentos, né? E ela trabalhou de forma eficiente por mais ou menos 2 anos e meio a 3 anos, né? Hoje a gente já reavaliou essa instalação e há necessidade de se trocar essa areia novamente, colocar essa nova, refazer esse trabalho aí. Mas, enfim, eu estou mostrando aqui uma experiência nossa que funcionou de forma muito boa. Bom, vamos entrar então agora na questão dos emissores, né? Malha hidráulica e emissores, que é o tema, o foco nosso em termos de manutenção. Passando rapidamente, o foco é manter o sistema performando durante a vida útil dele. Então, por isso que a gente tem que tomar esses cuidados. O guia de manutenção preventiva, né,
aqui eu estou relatando, não vou tentar detalhar muito, que eu vou mais para os temas, mas aqui está o cronograma que a gente sugere que seja executada os procedimentos. Tá? Bom, o diferencial construtivo é fácil de perceber, né? Quando você analisa um dripper da Netafim e um dripper da concorrência, você pode observar que o dripper da concorrência, na maioria deles, o filtro está na borda do fluxo. E o dripper da Netafim, o filtro está no centro do fluxo. Então, isso traz uma vantagem em termos de resistência à obstrução para o dripper da Netafim imensa. Então, a gente tem um diferencial importante a favor de resistência à obstrução. Tá? Bom, a manutenção da malha, então, como eu comentei, a gente tem os procedimentos corretivos, que são os procedimentos que eu não quero fazer, tá? Porque eu vou trabalhar de forma preventiva, vou sempre fazer procedimento preventivo, que é a manutenção preventiva para evitar as obstruções dos emissores no sistema de irrigação, tá? Então, o meu foco vai ser a manutenção preventiva. E o protocolo de manutenção, dentro do protocolo, a implementação desse programa, ele tem como meta manter o sistema operacional com máximo desempenho e aumentar a expectativa de vida do sistema. Tá? Então, por isso que eu faço manutenção. E qual é a melhor maneira? Qual é a maneira da gente determinar se esse programa de manutenção ele está sendo eficaz? É através de monitoramento, né? Então, eu preciso monitorar, tá, constantemente as minhas ações de manutenção e registrar essas informações, né, levantadas nesse sistema. Então, tudo que eu levantar de informação do meu sistema, as pressões, tudo, precisa estar tudo documentado para eu ter um histórico e validar isso para ver se está funcionando. Com o protocolo de manutenção preventivo, né, do projeto, a gente faz da seguinte forma. Então, o projeto sai com esse tipo de recomendação: limpeza de oxidante, pode ser o cloro, o peróxido de hidrogênio, qualquer oxidante, mensalmente. Tá? Limpeza por arraste, que é a lavagem do sistema, mensalmente. Sendo que a limpeza, ela é realizada, a gente sugere que ela seja realizada no dia seguinte à aplicação do oxidante para o caso de cloro, podendo ser no mesmo dia no caso de peróxido de hidrogênio. Tá? Então, muito simples. E esse protocolo que eu estou comentando aqui, ele pode ser mudado em função do monitoramento, tá? Então, isso a gente presume que seja dessa forma. Existem águas que ele pode ser espaçados, existem águas que tem que ser mais adensados. Monitoramento das pressões e vazões na malha, mensalmente, monitoramento dos emissores, semestralmente, tá? Para projeto em uso, o monitoramento das pressões e PIG, se for o caso, é uma ação corretiva que a gente deve fazer, tá? Então, o PIG, quando que você vai passar o PIG? Só quando a pressão de entrar no cavalete, quando você monitorou, você observou que não está chegando pressão adequada nos cavaletes. Então, isso é um indicativo que a única solução que a gente tem é passar o PIG para recuperar isso. Os tipos de limpeza que a gente pode executar na malha, né, e deve executar, são limpezas por arraste, que são aberturas de pontos estratégicos, né, na malha, para aumentar a velocidade e você promover o arraste do material sedimentado. Tá? Limpezas químicas. Limpeza química é a injeção de produtos químicos. Normalmente, para as nossas águas, nós trabalhamos com os oxidantes, porque o grande problema nosso é material orgânico sedimentado. Tá? Então, por isso que a gente trabalha muito aqui no Brasil com oxidante. E ácidos, eventualmente, quando a gente tem problema de precipitado de sais.
tá? Então, aí a gente trabalha com ácido, mas o forte são os oxidantes. E limpeza física é forçar a passagem de material sólido, que é o PIG, é uma espuma, que a gente faz quando necessário. Muito bem. Nos procedimentos da limpeza por arraste, a frequência recomendada é mensal, como eu já pontuei, e a gente vai avaliar com o monitoramento a necessidade de aumentar ou diminuir essa frequência, tá? E a sequência, como que ela se dá, né? Como que é feita a limpeza por arraste? Primeiro, a gente tem que fazer a limpeza, passar o PIG na adutora. Então, eu tenho que ter um ponto de entrada, na saída da bomba, onde eu vou colocar o meu PIG, e um ponto de saída na entrada na chegada da filtragem. Então, eu passo o meu PIG na adutora, primeira coisa. Depois, PIG não, aqui eu estou falando de limpeza por arraste, tá? Eu vou ter na linha principal, eu tenho que ter no ponto estratégico, lá na malha hidráulica, um ponto onde eu vou abrir o registro e aumentar a velocidade do meu fluxo para fazer a limpeza por arraste. Depois, na linha secundária e linha ramal. Então, vou abrir o final de ramal, vou fazer a limpeza por arraste e, finalmente, as linhas emissores. Tá? Então, essa é a sequência correta que eu devo executar a minha limpeza por arraste. Tá? Qual a importância da limpeza por arraste? Previne sedimentação de material, minimiza a proliferação de micro-organismos e torna mais eficiente as limpezas químicas. Ok? Que é importante para você, para a gente ter eficiência, né? Velocidade, lembra que eu comentei lá no projeto executivo, eu tenho que definir que eu vou conseguir a campo obter essa velocidade de arraste adequada. Alta frequência, né? Então eu não posso fazer isso uma vez por ano, eu tenho que ter alta frequência de limpeza por arraste, tá? E critério na execução. Não adianta eu abrir 50 linhas achando que eu vou ganhar tempo. Não, eu tenho que abrir uma quantidade de linhas que não compromete a pressão e a velocidade de arraste. Então, normalmente em grandes projetos, é em torno de, no máximo, 5 a 8 linhas que eu vou abrir, ela vai limpar e eu vou depois já fechar. Eu faço isso sincronizado, tá? De forma sincronizada. Mauro, mas como que eu sei se eu vou estar com velocidade por arraste? Então, tem uma formulinha, gente, então é muito fácil. Então, depende do tubo. Se eu tiver um tubo 16, 150, eu estou pondo aqui, na realidade, eu pus isso aqui para... Esse exemplo é de gotejo de enterrado, né, que se utiliza muito 150, mas serve para qualquer um. Esse é um tubo que se usa bastante em cana, inclusive. Basta eu medir lá no final. Se eu tiver com essa vazão, 300 litros por hora, eu estou com essa velocidade de arraste. Tá? Eu tenho que estar acima desse valor para eu ter o mínimo de velocidade de arraste, para eu ter eficiência na minha limpeza. Tá? Então, é simples de checar isso. Limpeza por arraste. Eu tenho os pontos, né, de limpeza por arraste, onde eu tenho os registros nos finais de linha e tenho aqui os registros nos cavaletes, para aumentar a velocidade por arraste. Limpeza química. A limpeza química, ela é mensal, tá? Então, eu tenho que realizar essa limpeza mensalmente, também no meu cronograma. E qual a importância da limpeza química? A importância da limpeza química eu vou promover, baixar a população de micro-organismos no interior da malha. Então, destrói a carga orgânica, tá? E qual que é a principal função de você fazer
limpeza química, é a única forma de atingir o labirinto do dripper, tá? Eu não consigo limpar o labirinto do dripper se eu não passar produto químico, tá? Então, veja bem, eu tenho que fazer a limpeza por arraste, é fundamental eu fazer a limpeza por arraste, porque eu vou descontaminar a minha malha hidráulica, mas eu tenho que fazer a aplicação de químicos para promover a limpeza do labirinto, tá? A eficiência depende do tempo de exposição. No caso, o cloro tem que ser pelo menos 2 horas, e no caso do peróxido, 1 hora, tá? Da qualidade do oxidante, da frequência, né, e do critério de execução, tá? Então, limpeza química é de grande importância na manutenção. A gente não pode esquecer, tem que fazer e tem que ser uma frequência mensal ou, em alguns casos, até mais. Tipos de tratamentos químicos, tá? Oxidação, cloração, né? A oxidação eu vou usar o cloro ou o peróxido, e a acidificação, para os casos de sais, precipitado de sais, eu vou usar o ácido nítrico ou fosfórico, que seja. E eu vou injetar de forma contínua ou intermitente, tá? E a forma corretiva sempre quando eu tenho um problema já estabelecido. Limpezas químicas, tá? Então, para eu executar, o sistema deve estar pressurizado, tá? Priorizar a limpeza por arraste antes e depois da limpeza química. Injetar o produto químico em dias que não estiver irrigando, fertirrigando, tá? Manter solução, quando eu vou preparar, tem que manter em reservatório fechado e monitorar o teor residual. Isso é importantíssimo, tá? Então, não adianta a gente aplicar o produto químico e não monitorar para saber se ele está chegando lá no ponto crítico. Então, esse tópico aqui é de extrema importância para eu saber se eu estou fazendo de forma correta ou não. Alguns pontos em que, como calcular, tem muita gente, às vezes, tem alguma dúvida, né? Então, eu tenho aqui uma formulinha, tá? Onde eu entro com a demanda, com quanto eu vou querer aplicar de cloro ou de peróxido, a vazão do projeto e o tempo. No caso do cloro, são 2 horas, no caso do peróxido, 1 hora. Então, por exemplo, aqui, um exemplo, se eu quiser aplicar peróxido, 500, o peróxido eu posso usar até 500 ppm, ele vai a 50%, eu vou por 1 hora no máximo, tá? Particularidades do cloro, para quem usa cloro, é a eficiência versus armazenamento e pH. Então, por exemplo, esse é um problema do cloro. Então, ele é produzido um cloro, um peróxido, hidróxido, como é que chama? Hipoclorito de sódio, por exemplo. Ele é produzido com 12% de cloro ativo, 30 dias depois ele está com menos de 9, tá? Então, veja que é importante saber o que você realmente está aplicando quando você trabalha com cloro. E com relação a pH, também o cloro é importante saber o pH da água, porque ele tem, a eficiência dele muda. Então, se eu tiver com água, um pH acima de 7, ele já vai cair. Veja que com pH 7 já está em 70% de eficiência. Então, é sempre melhor eu trabalhar, se eu tiver minha água em torno de 6, 6,5 no máximo, eu vou usar de forma muito mais eficiente o cloro quando aplicar para essa função. Limpeza química. A oxidação, quando se fala de peróxido de hidrogênio, eu posso fazer, como todo mundo já conhece, eu posso fazer de forma contínua, intermitente. Normalmente, nós estamos trabalhando de forma corretiva, né? Ou seja, aplicações anuais, ou a cada 6 meses. Depende, isso não é uma regra fixa, depende de cada região, de cada projeto, né? Mas eu quero mostrar aqui que eu posso variar
de 200 a 500 ppm de peróxido para promover a limpeza do meu sistema. Com relação à acidificação, quando se trata de um sedimento de sal que eu quiser corrigir, então eu vou usar um desses ácidos, clorídrico, nítrico, fosfórico, tá? O que é importante, né? Então eu vou aplicar o ácido no tempo de injeção ou igual ao tempo de avanço, tá? O meu tempo de injeção tem que ser igual ao meu tempo de avanço, tá? E depois, em seguida, a injeção do produto, eu faço a limpeza, tá? Eu sou obrigado, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar como meta, injetar o produto, terminou de injetar, eu faço a limpeza da rede, tá? Assim, só para exemplificar, quanto que eu vou aplicar de ácido, tá? Então, o que a gente recomenda é que seja feita a titulação dessa água com o objetivo de atingir o pH. Então, se eu tiver uma água com pH 6,5, eu vou pegar o ácido que eu vou injetar e vou fazer uma titulação dessa água, pegar um volume de água e colocando o ácido até verificar o momento que o pH atinge 3. Esse momento, aí eu faço uma regrinha de 3, eu sei quantos % de ácido eu tenho que injetar no meu sistema para baixar o pH 3 e eu promover a limpeza dos sais que estão incrustados, tá? Então, essa é a maneira que eu faço para definir quanto de ácido eu utilizo para fazer limpeza de sais. Limpeza física ou limpeza mecânica. Toda vez que a pressão antes da válvula estiver abaixo da pressão requerida. Então, qual que é o cronograma? Eu não tenho assim não é mensal, isso aí não é anual, pode ser uma vez por ano, mas a regra é você monitorar as pressões nas entradas de cavalete. No momento que o monitoramento, se eu estiver mostrando que você não está chegando com pressão adequada e você não tem mais nenhum outro recurso, então aí sim você entra com a limpeza física, tá? E essa limpeza física, o que você vai fazer? Você vai colocar um dispositivo no duto, né, na tubulação, esse dispositivo caminha, a água leva ele e ele faz a limpeza por arrasto, tá? Então ele vai desincrustar os depósitos orgânicos e qualquer material que tiver aderido. Periodicidade, monitoramento das pressões é que vai indicar, tá? Então, por isso que é importante o monitoramento. A limpeza mecânica, então, é uma ação corretiva, faz uso do PIG, tá? Você deve usar a espuma que a gente recomenda trabalhar como PIG, densidade de 28 a 33, tá? Quais são as vantagens, né, dessa limpeza? Rapidez, alta performance, material de fácil aquisição, que é o PIG, e passagem, passa em curva, em T, então é tranquilo. Desvantagem, você precisa de uma mão de obra mais especializada, que domina, né? É uma atividade de alto risco, porque o PIG pode enroscar, e aí você tem que buscar, encontrar como encontrar esse PIG para corrigir. Tem desgaste do PIG, que ele se desgasta, e outro detalhe é que você tem que passar várias vezes seguidas, não é passou uma vez e resolveu o problema. Existem projetos que você passa 6, 7 vezes para ficar de bom tamanho, tá? Para a gente caminhar para o final, pessoal, vamos lá. Importantíssimo a gente falar sobre monitoramento. De nada adianta a gente fazer os procedimentos de manutenção se a gente não monitorar, tá? Então, por que a gente quer monitorar isso aqui? Para ver se o sistema está mantendo a performance do sistema, tá? Então, eu tenho que monitorar para diminuir as manutenções corretivas, ajustar as ações de manutenções. Então, quando eu estou monitorando, eu vejo se eu preciso ajustar alguma coisa, né?
programar material para reposição, tá? Mão de obra especializada, isso tudo. Então, por isso que o monitoramento é importante, tá? As vantagens que eu tenho monitorando é baixo índice de manutenção corretiva. Eu uso faço uso da manutenção preventiva e minimizo esses custos, tá? Então, é importantíssimo a gente documentar isso aqui. O projeto novo, eu monitoro desde o início e crio um plano preventivo para garantir performance. Um projeto já em uso, eu faço a manutenção corretiva e crio um plano de recuperação para melhorar o rendimento desse projeto, tá? Ferramentas da manutenção muito simples, um manômetro, um kit de cloro, proveta, um livro para você documentar isso. Não preciso de nada de muito especial, né? E eu monitoro as limpezas, tá? Mensalmente, as pressões à malha, também mensalmente, os emissores, semestral ou anual, né? Faço monitoramento de emissores, e as pressões e vazões na filtragem diariamente, eu faço isso. Com isso, eu vou conseguir gerar um banco de dados e ajustar o meu planejamento de manutenção preventiva, tá? Existem algumas águas que eu preciso afrouxar, que eu posso afrouxar o meu monitoramento, e outras águas que eu preciso apertar as minhas ações de manutenção. Aqui algumas planilhas que eu posso utilizar, tá? Para fazer monitorar as limpezas da malha. Então, eu registro o projeto, o mês, quando que eu estou fazendo, a data, né, o tipo de limpeza e alguma ocorrência, tá? Então, nessa planilha, eu estou monitorando limpeza por arraste e limpeza química, tá? Então, as operações, e toda vez que eu tiver algum problema, alguma ocorrência, eu registro lá no campo de ocorrências, ok? Com relação às pressões na malha, da mesma forma, tem uma planilha em que eu registro documento, projeto, mês, tal, vou lá na operação 1 e vou registrar todas as informações. Veja que eu tenho tudo, desde os dados de bomba, pressão de entrada e saída de válvula, né? Entrada e saída de filtro, vazão da operação e as pressões de entrada e saída do bloco. Então, todos os blocos, se eu tiver uma operação, um setor que tem 6 blocos, eu tenho aqui como registrar o número do bloco, a entrada e saída, todos eu consigo monitorar, documentar esse monitoramento. E emissores, eu tenho uma planilhazinha que a gente consegue monitorar os emissores, né? Então, eu vou informar, eu pego, isso aqui é uma planilha que representa início, meio e final do bloco, tá? Início, meio e final, terço inicial, no meio e o terço final, onde eu vou monitorar 2 emissores sequenciais nesses pontos. Eu vou ler vazão, tá? Se a vazão estiver normal, tranquilo, não tem problema, aí eu não vou precisar abrir para fazer, tá? Toda vez que a vazão está dentro de um critério que está normal, eu não faço nada. Se eu vi uma vazão diferente, eu pego e vou abrir e vou avaliar que tipo de que está ocorrendo, alterando. Se tem sedimento ou se tem alguma intrusão radicular, tá? Então, eu tenho que fazer esses tipos, esse que é o monitoramento, tá? Bom, para finalizar, os cuidados no monitoramento, né? A gente tem que avaliar a necessidade de aumentar ou diminuir a frequência, né? Qualquer ocorrência observada durante o procedimento, né? A gente deve anotar para depois corrigir depois de realizado o monitoramento, né? Os dados devem ser coletados somente depois do sistema pressurizado. O filtro deve estar em condições ideais de funcionamento e avaliar as linhas de emissores instaladas desde a época de instalação. Às vezes você vai monitorar e pega uma linha que foi trocada, e aí você está mascarando o teu monitoramento. Bom, aqui algumas fotos, né, para a gente finalizar o tema. E eu me coloco aqui limpeza por arraste, como que se dá, tá? E pessoal,
finalizando, assim, vamos tentar responder as perguntas que tem, as dúvidas, para a gente poder ficar todo mundo alinhado e esclarecido quanto essas dúvidas tiver. Agradeço aí a atenção de todos, tá? Desculpe, foi meio corrido, porque a gente já começou um pouco tarde e estava se estendendo aí. Para não estender muito, eu dei uma acelerada aí. Espero que todo mundo tenha entendido, mas a gente está à disposição para responder as perguntas, tá? Obrigado a todos aí. Oi, Mauro, obrigado, tá? Muito boa a sua apresentação. E eu tenho algumas perguntas aqui que o pessoal fez, que eu vou ler para você, tá? Procurar juntar aqui de acordo com o tema, e vou fazer a pergunta para você, tudo bem? Beleza, Daniel, pode mandar. Tá. Então, vamos lá. Uma das perguntas aqui, vou começar por ela, qual é a diferença entre peróxido e cloro? Quando usar um e outro? E aí eu vou juntar com uma pergunta aqui do Barreto, em relação ao peróxido, qual é o melhor momento para aplicação do peróxido? Tá. Bom, o peróxido é um oxidante forte, muito mais forte do que o cloro, tá? Nós começamos a utilizar ele para fazer limpeza em projeto há uns 5, 6 anos, mais ou menos. No passado, se trabalhava só com o cloro, e a partir de trabalhos feitos em Israel, a gente começou aqui no Brasil, acredito que já faz uns 6, talvez um pouco mais anos, e a grande vantagem do peróxido, primeiro, ele é amigável com o meio ambiente, né? Então, eu não tenho muito problema para utilizar o peróxido. Segundo, ele é um oxidante forte, ele reaciona muito mais forte do que o peróxido, e por ele ser um oxidante forte, eu trabalho, eu preciso de menos tempo para injetar ele e ter bons resultados, tá? Então, ele compatibiliza, inclusive, ações onde a fertirrigação é muito intensa. Eu posso utilizar o peróxido, por exemplo, no final de fertirrigação, né, para fazer a limpeza do adubo, eu posso estar injetando o peróxido. E um outro detalhe é que o cloro ele tem uma limitação em termos de dose para não danificar a membrana do emissor autocompensado. E o peróxido ele não danifica, então por isso eu também posso trabalhar com quantidades de peróxido muito maiores do que o cloro. O cloro eu tenho que limitar quando eu faço um trabalho constante e intensivo com cloro, eu tenho que limitar a 12, 15 ppm no dripper. Tá? O cloro eu posso trabalhar com quantidade muito mais forte. E quando entrar com o peróxido, cara, hoje o que nós estamos fazendo? Praticamente nós estamos quase que substituindo o uso do cloro pelo peróxido. E tem mais ainda, para complementar, eu mostrei, teve um slide que eu mostrei que o cloro, ele tem um agravante, que ele sai, o cloro líquido principalmente, ele sai ele é produzido com 12%, e com um mês depois ele está com 9%. Então, tem muita gente aplicando o cloro aí com menos de 9 ppm e fazendo a conta achando que está aplicando 12. Esse é um outro problema do cloro, tá? Problema de estocagem. Então, nós estamos hoje, há uma tendência muito forte em se trabalhar só com peróxido, tá? Mauro, acho que caiu. Voltou. Daniel? Voltou, Mauro. Deu uma caída. Tá, você ouviu do peróxido? Sim, pessoal, sim, eu escutei. Tá bom. Então, Tá. Tem uma pergunta aqui falando qual o melhor momento para aplicação do peróxido. Então, cara, eu tentei responder essa pergunta falando que nós estamos hoje praticamente tendendo a usar mais só peróxido ou mais peróxido do que o cloro. O momento é o seguinte, não existe assim um menor para usar um ou usar outro.
Ou você pode usar só o peróxido e não usar o cloro, ou você usa o peróxido e intercala um pouco com o cloro, mas não existe no momento que eu vou usar o peróxido. O fato é que você começou um projeto, começou a operar um projeto, um mês depois você já tem que começar os seus procedimentos de manutenção. E dentro da nossa recomendação, a cada mês você faz uma injeção e monitora. Se você fez e monitorou e está tudo bom, não tem problema nenhum, você pode espaçar, entendeu? Então, não existe assim um momento que eu vou começar a usar o peróxido. A qualquer momento eu posso começar a usar. Entendeu? Perfeito, Mauro, obrigado. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho que vai ser justamente nesse tópico que você está falando. Como tratar contaminação por manganês? Então, manganês é o mesmo tratamento do ferro, tá? Você tem que o que o manganês causa? Na verdade, tanto o ferro como o manganês, você vai oxidar e fazer ele precipitar, né? Faz oxidação. Então, o mesmo critério para ferro é o critério do manganês. Oxidação, decantação, tá? E injeção de oxidante, o bactericida, que pode ser o cloro, o peróxido também. Por quê? Porque tanto o ferro quanto o manganês, o que eles causam na malha hidráulica? Não é o ferro que vai lá e vai obstruir o gotejador, são as bactérias que se alimentam de ferro e de manganês, tá? Que vão se proliferar e causar a obstrução. Então, quando eu mantenho uma malha quando eu mantenho uma malha com oxidante, com bactericida, eu baixo a população bacteriana e consigo conviver com com o ferro e com o manganês, tá? Perfeito, Mauro. Agora, as duas últimas perguntas. Caso não tenha alguns dados do projeto com pressão no campo, como saber se a velocidade de arraste está correta? E depois uma opinião, qual a sua opinião sobre as válvulas de finais de linha? São eficientes para qual tipo de água? Bom, como saber, eu mostrei num dos slides, como saber se não tem pressão, se é a velocidade. Então, você tem que coletar numa vasilha, né, e cronometrar. Abre o final de linha, coleta numa vasilha, você vê lá que eu mostrei lá que no tubo de 16 milímetros, né, o diâmetro nominal 16 milímetros, se você coletou ali 300 litros por hora, você está tendo uma velocidade de arraste maior do que 0,4 metros por segundo. Então, é simples, você não precisa ter medida de nada. Você abrir o final de linha e coletar essa vazão, esperar o fluxo estabilizar ali, coleta essa vazão e vai cronometrar. É simples, é prático só. Tem a outra pergunta, que era, Daniel? Era sobre qual a sua opinião sobre as válvulas de final de linha, se são eficientes e para qual tipo de água? Aquelas válvulas autolimpantes. Sei. Então, cara, essas válvulas final de linha, que acontece? Essas válvulas são válvulas que existem já há muito tempo, muitos anos existem essas válvulas. E a gente conviveu muito com o problema de essas válvulas não ter confiabilidade com relação ao funcionamento. Ou seja, como é uma válvula que está no final de linha, lá no final de linha vai toda a sujeira, toda a porcaria vai para lá. E ela começa a obstruir e tal, e começa a dar vazamento. Então, projetos pequenos, essa válvula, eu acredito que é mais problema do que uma solução. Ultimamente, de talvez 2, 3 anos para cá, a gente começou a utilizar muito por força de uma necessidade de economia de mão de obra,
e por solicitação de grandes empresas aí, a gente começou a utilizar essa válvula, uma versão um pouquinho diferente, onde ela passou a funcionar de uma forma melhor, a parte de funcionamento da válvula. Porém, nós não temos, não há ainda uma validação quanto à eficiência da limpeza dessas válvulas, né? Esse é um trabalho que você não consegue fazer ele assim, muito rápido. Então, há ainda carência de informação sobre a efetividade no uso dessa válvula, porque qual que é a função dessa válvula? É manter o tubo gotejador limpo, é dispensar a necessidade do uso de mão de obra. Não existe ainda isso muito bem claro, é um trabalho que tem que ser feito ainda, né? Então, hoje a gente está utilizando essas válvulas em alguns projetos onde o cliente pede, mas o que a gente recomenda é que periodicamente ainda se faça, por a gente não ter essa segurança, se faça a intervenção e a limpeza manual, tá? Perfeito, Mauro. Eu acho que são essas as perguntas. Eu gostaria muito de te agradecer por essa brilhante apresentação que você fez, muito esclarecedora. Espera que eu acho que apontou mais uma aqui. Tem mais uma aqui, Mauro, vamos aproveitar. Certo. Qual a periodicidade da passagem de PIG que você recomenda para águas moderadas a ruins? Uma vez ao ano, antes ou depois da parada do sistema? Então, Daniel, eu tentei deixar claro, cara, eu acho que o pessoal não captou. Na verdade, eu não tenho, assim, um parâmetro de tempo. Quem define quando que eu passo PIG é o monitoramento. É por isso que a gente bate na tecla que é importantíssimo monitorar projeto. Porque quem que vai dizer se eu passo PIG hoje, ou daqui a um mês, ou a 6 meses, é somente o monitoramento das pressões. Então, eu tenho que estar monitorando as pressões. E quando que eu vou definir pelo PIG? Quando esse monitoramento disser para mim, olha, Mauro, lá naquela válvula de ponto crítico, eu não consigo mais chegar com a pressão que chegava durante o checklist. Lá no checklist chegava uma pressão de 30, agora está chegando 20. Eu não consigo, a bomba não consegue mais suprir isso aí. Então, isso é um indicativo de que a minha rede está contaminada e eu preciso passar um PIG para rapidamente eu elevar essa pressão, que lá no checklist chegava com 30, agora não chega mais. Não sei se eu fui claro, mas quem define o momento do PIG é o monitoramento das pressões. Ou seja, a importância do monitoramento, né? Muito importante. Bom, Mauro, acho que são essas, né? São essas as perguntas. Queria agradecer novamente você pela disponibilizar o seu tempo para a realização dessa palestra. Queria agradecer a todos os participantes, né, que participaram, que também disponibilizaram o seu tempo aí super corrido para poder ouvir um pouco a gente. E essa apresentação foi gravada, tá? E eu vou mandar o link para vocês terem acesso a elas. E eu gostaria que vocês, assim, pode ser por WhatsApp ou pelo e-mail, mandassem um feedback de vocês, se vocês gostaram. E, como eu falei, teremos outras apresentações aí no decorrer do tempo. E mandassem sugestões de apresentação também, do que vocês gostariam que a gente abordasse, para a gente poder realizar um novo evento. Então, eu gostaria de agradecer a todos, em nome do Clube de Irrigação Inteligente Cana de Açúcar, e desejar a todos uma boa noite, aí, um bom final de dia e uma boa noite, e até o próximo. Obrigado a todos. Beleza, Daniel, muito obrigado, e aos participantes, muito obrigado aí pela atenção. E até uma próxima, se Deus quiser. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, tchau.